Bom dia, pessoal. Vou falar nessa videoaula sobre a resposta ao degrau, de um circuito RLC. Esse tópico ele é coberto no capítulo 8 do livro Nilsson and Riddle, e aí ao final eu vou deixar essa referência. Primeiro vamos ilustrar aqui o conceito, usando aqui graficamente. Imagina que eu tenho... O que esse gráfico está me representando, Imagina que eu tenho aqui um set point que eu quero atingir num circuito eletrônico, e aí uma resposta, um degrau, seria, assumindo aqui que seria um 0 a 100%, ou 0 a 1, seria um circuito de primeira ordem. Eu tenho essa dinâmica, tá certo? Até atingir esse ponto, Lembrando que o tal é igual a RC no circuito RC e L sobre R no circuito RL. O circuito de segunda ordem, nós temos uma dinâmica que pode ser parecida com isso, podemos ter uma oscilação até chegar ao regime permanente, ao ponto que eu preciso, E aí, dependendo do valor do R, ou do L, ou do C, essa oscilação pode ser maior, tá certo? Ou ela pode ser menor, ou ela pode não ter oscilação nenhuma, E aí, dependendo dos valores do L, do R e do C, aí nós temos o tempo, então, que para atingir o regime permanente desse circuito, tá certo? Então é isso que nós vamos abordar aqui agora. Bom, então o tópico é RLC, esse material, os slides é de autoria da professora Vaded Uturben, e aí as edições do material foram feitas com permissão. Então, primeiro nós vamos ver aí a resposta ao degrau, do RLC em paralelo, e posteriormente as considerações sobre o RLC série. Então, dado esse circuito, tem aí os elementos, C, L e R em paralelo. Então, o nosso problema trata-se em determinar essa tensão nesses ramos em paralelo, tá certo? Após a aplicação repentina de uma fonte de corrente contínua ao circuito, que representaria, então, uma resposta ao degrau. As condições iniciais que representam a energia armazenada, se houver, por exemplo, a gente está considerando aqui zero, a corrente no indutor, Aí nós poderíamos também assumir que não há que o I0 é igual a zero, tá certo? Ao aplicar esse degrau. Idem para a tensão no capacitor, Tensão no capacitor também sendo zero. As correntes nos ramos podem ser obtidas após o cálculo da tensão de saída V. Se for de interesse calcular em C, em L ou em R, o cálculo dessas correntes, dado o valor de V, eu consigo aplicar as relações da elétrica, para chegar nesses valores. Essa configuração seria um ramo RLC em série, tá certo? Trata-se então de determinar a corrente que circula pelos componentes em série devido à aplicação repentina de uma fonte de corrente contínua. As condições iniciais para essa situação, aqui a gente está considerando a tensão no capacitor, ou esse V0 poderia ser igual a zero, para simplificar aí a nossa análise. A tensão dos elementos pode ser obtida após o cálculo da corrente I, se for de interesse. Então tem aqui uma equação diferencial homogênea de segunda ordem, de coeficientes constantes, B e C. E aí, a partir da premissa, que uma solução geral para essa equação seja da forma, usando K e S são constantes desconhecidas, x de t igual a K vezes E elevado a ST, tá certo? É razoável assumir isso aqui, tá, pessoal? Porque na análise do circuito RC em RL do capítulo 7, houve uma abordagem sobre a solução das equações diferenciais, nesse formato, e chegou-se à conclusão de que K vezes E elevado a ST é uma abordagem razoável e interessante que resolve essa equação. Substituindo na equação diferencial, eu tenho K S2 é ST, mais BK vezes S vezes E elevado a ST, mais CK E elevado a ST. Agrupando, tem K vezes E elevado a ST, que multiplica S2 mais BS mais C igual a zero. O K é constante diferente de zero, Foi assumido. E elevado a ST não pode ser zero, porque para t maior que zero, esse valor não vai ser zero. Então, S ao quadrado mais BS mais C igual a zero, Eu preciso assumir, procurar
o que leva essa equação a zero. Essa é conhecida como a equação característica para o circuito de segunda ordem. Bom, do teorema de Pitágoras, né? Nós sabemos que o S1 e S2 é menos B sobre 2A, mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Após um rearranjo matemático, as raízes características, né? Ou as raízes da equação característica tem essa forma. S1 e S2 igual a menos B sobre 2, mais ou menos B2, B sobre 2 ao quadrado, né? Menos C e raiz disso tudo. O comportamento x de t depende do valor de S1 e S2. Eu tenho, então, x de t é 1 vezes a elevado a S1t, mais A2 é elevado a S2t. Bom, então, dada essa figura, né, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, eu tenho que IL mais IR mais IC é igual a I, né, que é a corrente da fonte corrente, que é I. A gente sabe das relações, né, que V, tensão no indutor é LD vezes IL dt, o dV dt, né, aplicando então dV dt aqui, é LDIL ao quadrado dt ao quadrado, né, e a gente sabe que a tensão no capacitor é CdV dt. Então, considerando a equação diferencial da corrente pelo indutor, nós temos que IL mais o IR, né? L sobre IR, LDI dt, mais LC DI ao quadrado e L dt igual a I. Tá certo? Foi feito um rearranjo aqui matemático, então, para a gente utilizar, né? Na verdade, a corrente no resistor usou a relação, né? As relações que nós desenvolvemos aqui nessa segunda linha. Então ficou DI ao quadrado IL dt ao quadrado, mais 1 sobre RC DIL dt, mais I sobre L, que multiplica dividido por LC, igual a I sobre LC. A equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes. A solução geral é a soma da solução da equação diferencial homogênea mais uma solução particular. Aí eu recomendo a consulta no livro texto, tá, pessoal? Porque lá ele faz isso de maneira mais passo a passo, né? Fica mais fácil de entender. Então, considerando a equação diferencial, né, de tensão, se eu fosse considerar, na verdade, a equação diferencial de tensão, né, IL mais V sobre R mais C dV dt igual a I. Diferenciando, aí ele fez o DIL dt mais 1 sobre R dV dt mais C dV ao quadrado sobre dt igual a zero. Tá certo? Bom, rearranjando, né? V sobre L mais 1 sobre R dV dt mais C ao quadrado dV ao quadrado dt ao quadrado. Esse DI sobre dt é V sobre L, né? Eu tenho essa relação e posso fazer essa substituição. Me leva a dV ao quadrado, dt ao quadrado, mais 1 sobre RC dV dt mais V sobre L é igual a zero. Equação diferencial homogênea com a mesma equação característica, né? Então, isso é uma equação de segunda ordem. A resposta, né? Dando continuidade, considerando a equação diferencial da tensão, as três soluções possíveis são V igual a 1, que multiplica E elevado a S1t, mais A2, que multiplica E elevado a S2t, V igual a B1, que multiplica E elevado a αt, cosseno de ômega dt, mais B2, que multiplica E elevado a menos αt, seno de ômega dt, e V igual a D1t, que multiplica E elevado a menos αt, mais D2, que multiplica E elevado a αt. Isso aqui, chegou-se a essa conclusão usando os mesmos passos da resposta natural, tá? Considerando a equação diferencial da corrente pelo indutor, para essa segunda equação, eu tenho que a solução geral pode ser IL igual a I mais I1 linha vezes A elevado a S1t, mais AD2 linha vezes A elevado a S2t, tá? Ou IL igual a I mais B1 linha vezes A elevado a menos αt, cosseno de ômega dt, mais B2 linha vezes A elevado a αt, seno de ômega dt. IL igual a I mais D1 linha t vezes A elevado a menos αt, mais D2 vezes A elevado a αt. Lembrando que no livro texto, né, há todo o desenvolvimento, passo a passo, com mais calma, né, que a pessoa pode seguir, né, que o interessado pode seguir, pode estudar, para chegar com mais calma e com uma discussão mais
aprofundada aí para chegar nessas relações. Em todos os casos, constantes podem ser obtidas usando as condições iniciais da função resposta. Então, o exemplo 8.6, né, ele explora essas relações. Então, ele foi dado para esse circuito, a energia inicial armazenada no circuito é nula. Em T igual a zero, uma fonte corrente contínua de 24 mA é aplicada ao circuito. O valor do resistor é de 400 ohms. Ele pede para determinar o valor inicial IL, DIL e DT, as raízes da equação característica e a expressão de L quando T for maior ou igual a zero. Então, aqui está a solução da letra A, né? Como não há nenhuma energia armazenada no circuito antes da aplicação da fonte corrente, a corrente inicial do indutor é igual a zero. O indutor impede uma variação instantânea na corrente que o percorre, assim IL0 é igual a zero, imediatamente após a abertura da chave. A tensão inicial do capacitor é nula antes de abertura da chave, assim será zero imediatamente depois. Agora, V igual a L, DIL e DT, né? Então DIL TIL para 0 mais DT, isso aí o valor é igual a zero, tá certo? Foi dado que o IL é zero, né? Então, na letra C, pelos elementos do circuito, ômega 0 ao quadrado, usando a relação, isso é igual a 1 sobre LC, aplicando os valores, deu 16 vezes 10 elevado a 8. O alfa é igual a 1 sobre 2 vezes RC, substituindo os valores, deu 5 vezes 10 elevado a 4 radiano por segundo. Ou alfa ao quadrado é 25 vezes 10 elevado a 8, tá? As duas unidades aqui é radiano por segundo, tá, pessoal? Como alfa ao quadrado é menor que ômega 0 ao quadrado é menor que alfa ao quadrado, as raízes da equação característica são reais e distintas. Assim, S1 tem a forma, né? Menos 5 vezes 10 elevado a 4 mais 3 vezes 10 elevado a 4 dá menos 20.000 radiano por segundo. E a outra raiz, S2, menos 5 vezes 10 elevado a 4, menos 3 vezes 10 elevado a 4. Dá menos 80.000 radiano por segundo. A letra D, né, já que foi caracterizado lá que ele está dizendo que as raízes da equação característica são reais e distintas. A resposta é super amortecida. Assim, L toma a fórmula, né, da equação 8.47, ou seja, a fórmula do IL então é essa. Substituindo os valores, ele tem que o L para zero é igual a IF mais o valor da corrente final, mais A1' mais A2' é igual a zero. DIL, DT para zero é igual a S1 vezes A1' mais S2 A2' que é igual a zero. Calculando os valores de A1' e A2', tem-se A1' igual a 32 mA e A2' igual a 8 mA. A solução numérica para IL é, substituindo na fórmula, né? IL igual a 24 menos 32 vezes A elevado a menos 20.000T, mais 8 vezes A elevado a menos 80.000T miliampere, para T maior ou igual a zero. A dinâmica desse gráfico é essa, tá? Para esse gráfico plotado. Então, observe que não houve nenhuma oscilação, né? Ele saiu de zero, aí ele atingiu o seu valor, né, de regime permanente. Então, nessa dinâmica aí, pessoal, quer dizer que eu saio do zero, né? Se não tivesse o alfa atuando, esse sinal oscilaria. Ele vai oscilar. Se ele atuar pouco, se não tiver nenhum alfa for zero, ele vai ficar oscilando, tá certo? Mas imagina que o alfa é como se fosse um freio, né? Aí esse freio, para esse, eu tenho uma atuação bem intensa do alfa, já que o alfa ao quadrado é maior que ômega 0 ao quadrado. E aí eu não tenho oscilação ao chegar aí no regime permanente, tá certo? Tem aí um problema para avaliação, que é o 8.6, tá? Tá aí como foram dadas as respostas, né? As respostas foram apresentadas, está sendo apresentada, mas nós temos que seguir os mesmos passos para chegar-se a esses valores aí, como resposta, das respostas. Resposta ao degrau do circuito RLC série. Aqui, na verdade, os elementos estão em série, tem uma fonte de tensão V. Aí, quando eu fecho o T para T igual a zero, eu fecho, vai ter uma corrente circulando.
aplicando as leis das tensões de Kirchhoff, eu tenho que V vai ser igual a R vezes I mais LDI dt mais VC. Usando as relações que o I igual a C dVC dt, né? DI dt igual a C dV ao quadrado, C dV ao quadrado VC sobre dt ao quadrado. Aplicando isso nessa relação, tem que dVC ao quadrado mais dt ao quadrado mais R sobre L dVC dt mais VC sobre LC igual a V sobre LC. Então, utilizando o mesmo raciocínio lá do circuito em paralelo, né? Eu tenho que a tensão no capacitor vai ser igual VF mais A1' vezes A elevado a S1T mais A2' vezes A elevado a S2T. Essa fórmula para uma resposta super amortecida. VC igual a VF mais B1' vezes A elevado a menos alfa T, cosseno de ômega dt, mais B2' vezes A elevado a alfa T, seno de ômega dt. Uma resposta super subamortecida. E VC igual a VF mais D1' T, que multiplicar E elevado a alfa T, mais D2' E elevado a alfa T, uma resposta criticamente amortecida. Fica aí, então, a dica, né, de consultar o livro e para seguir os mesmos passos, né, para chegar nas deduções aí das fórmulas. O exemplo 8.11 está explorando, né, foi dados os valores dos elementos. O capacitor está carregado, de forma que a tensão é 100 volts, em T igual a 0, fecha-se a chave do capacitor, fecha-se a chave e o capacitor descarrega por meio de uma combinação em série de um indutor e um resistor. Ele quer que determine o I de T e o VC. Então, está aqui o desenvolvimento, né? Resolver a equação em característica e verificar que a resposta é subamortecida. E aí o I de T igual a 0,11042 vezes E elevado a menos 2.800T, vezes seno de 9.600T, ampere. A letra B, podemos usar a equação das tensões de malha ou a expressão da tensão no capacitor. E aí o VC de T igual a 100 vezes cosseno de 9.600T mais 29,17 seno de 9.600T, vezes E elevado a menos 2.800T volts. Outro exemplo, né? Foi dada a resposta, que é o exemplo 8.12. No livro é apresentada a solução passo a passo e completa. Fica aí a dica para consulta. Tem aqui um problema para avaliação, seguindo os mesmos passos, que é o 8.7 e o 8.8. Bom, e aí para finalizar nessa parte contextual aí, esses conceitos, aqui tem um circuito usando um amplificador operacional. Esse amplificador nessa configuração, ele é chamado de amplificador integrador, tá? E cada cascata dessa aqui, pessoal, ele é responsável por uma equação aqui, né? Lembrando que a derivada e integral tem uma relação direta, né? Esse circuito é um circuito integrador. Dois circuitos em cascata quer dizer que eu vou ter uma equação diferencial de segunda ordem. A primeira ordem aparece devido ao primeiro estágio e a segunda devido ao segundo estágio, tá? Então, o circuito que contém dois amplificadores integradores ligados em cascata é um circuito de segunda ordem. Figura de 2 ampiops, né? Fazendo uma analogia, se fosse um circuito derivador, né? Lembrando que o derivador, esses elementos C e R, eles são trocados de posição, é a mesma coisa. No final, o que ele quer é que a dinâmica da equação diferencial final é de segunda ordem, tá? Bom, tem uma questão de saturação de corrente, né? Da saída devido a essa função do ampiop. Então, essa é uma variação, coloca-se um resistor em paralelo com o capacitor para evitar essa saturação sobre o elemento, né, sobre o ampiop, tá? Então, dois amplificadores integradores com resistores de realimentação. A figura a seguir mostra uma variante do circuito da figura anterior. Fica aí a dica de consultar, né, o capítulo 8 do livro James W. Nilsson and Susan A. Riddle, né, a 10ª edição, que é de 2015, para cobrir a parte teórica do tópico, né, desse tópico. No mais, né, fica aí a dica para ler com atenção o capítulo 8, né, é um excelente investimento, refazer os exemplos, né, e trabalhar nos problemas para avaliação. E os exercícios propostos, né, os exercícios são uma lista extensa, mas você pode selecionar ali um de cada sessão e tentar resolvê-los, né,
que ajuda bastante. As recomendações, né? Não se assuste com a matemática, atente-se à dinâmica dos circuitos, né? E dê tempo ao tempo. Os conceitos vão se sedimentando na sua cabeça, né? Tá aí os meus contatos. No mais, obrigado, saúde e boa sorte.